Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Sou o pastor Giovanni Gomes. Hoje vamos falar sobre um tema muito interessante, porque hoje é domingo de Páscoa. Então vamos entender o sentido real da verdadeira Páscoa, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Para você que já é inscrito no canal, compartilhe com seus amigos, deixe um like, deixe um comentário. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Não perca o nosso conteúdo, tá bom? Você vai ser muito edificado. Para você que ficar até o finalzinho do vídeo, eu tenho um recado muito especial para você, tá bom? Vamos lá então? Jesus Cristo, a verdadeira Páscoa. É importante a gente entender que o coelhinho da Páscoa e os ovos de Páscoa de chocolate nada tem a ver com o sentido real da Páscoa. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, tá bom? Essa ideia de chocolate, de coelhinho da Páscoa, nasce no final do século XVII para o século XVIII, que foi traga pelos alemães aqui para a América Latina, tá? De forma comercial, de entretenimento também. Mas é importante nós entendermos que a Páscoa realmente começa lá no Egito, quando a Bíblia diz que Israel foi escravo por 430 anos. Nesse período de tempo, eles clamam a Deus, pedindo para que Deus se lembrasse da promessa que fez a Abraão, Isaque e a Jacó, que daria a eles uma terra que mana leite e mel. Então a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor e desceu para livrá-los. É aí então que, com o passar do tempo, Deus escolhe um homem chamado Moisés. Moisés se torna profeta, legislador e sacerdote dentro de um tempo muito complicado. Deus dá a ele uma incumbência de ir até Faraó e dizer para ele: olha, Deus apareceu para mim, o Eu Sou apareceu para mim e disse para lhe dizer, para você liberar o povo dele, para poder ofertar a ele sacrifício no deserto, como está escrito em Êxodo capítulo 5. Mas a Bíblia diz que o coração de Faraó foi endurecido a tal ponto dele não permitir, em hipótese alguma, a liberação do povo. É aí que Deus então envia as 10 pragas do Egito. E é justamente dentro desse contexto, a última praga é a praga da morte dos primogênitos. É aí que nasce a Páscoa, porque a palavra foi liberada sobre toda a nação. E quem está dentro do contexto da nação? O povo de Israel. Mas a Bíblia diz que Deus dá uma ordem a Moisés dizendo: diga aos filhos de Israel para que tomem um cordeiro novo, de um ano, sem mancha, sem mácula, puro, e sacrifiquem o cordeiro, assem o cordeiro, e com o sangue do cordeiro eles passem na verga das portas, para que o anjo da morte, quando passar a meia-noite, não entre dentro da casa deles, ou seja, para que haja livramento de morte para os primogênitos, filhos de Israel. A Bíblia diz que assim eles fizeram. Então o texto vai dizer que ali nasce a Páscoa. A primeira vez que a palavra Páscoa é mencionada na Bíblia Sagrada é em Êxodo capítulo de número 12, verso de número 11. Deus instruindo o seu povo para essa celebração de livramento, para essa celebração de passagem. Ou seja, o sangue na porta era sinal de que aquele anjo da morte não poderia entrar ali, e ali havia uma família israelita, a qual Deus estava preservando. Então o anjo da morte não passava e o filho primogênito daquela família recebia o livramento. Isso é importante a gente entender. É aí que começa a Páscoa, porque Deus dá ordem a Israel que todos os anos celebrem a Páscoa, ou seja, ela era celebrada anualmente pelos israelitas, trazendo a memória do livramento que Deus deu naquela ocasião. Então a gente precisa compreender essa verdade, ok? Todo mundo entendeu até aí? Então vamos para o próximo passo, para a gente entender aqui o próximo tópico aqui do nosso estudo. O texto de Êxodo, capítulo 12, verso 23, vai dizer assim: porque o Senhor passará para ferir os egípcios quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre as vossas casas para vos ferir. A tradução vem realmente da ideia de Deus poupar os seus filhos, tá? Dessa morte. Então, a ideia da Páscoa para os israelitas era livramento de morte. Isso é muito importante nós entendermos. A partir de então, os israelitas celebram isso anualmente, como eu já vos disse. No Antigo Testamento, essa é
a ideia da Páscoa para o povo de Israel. Mas no Novo Testamento também, a ideia da Páscoa é muito maravilhosa de nós entendermos e é um complemento da ideia do Antigo Testamento. Porque agora no Novo Testamento tem o propósito não só de libertação política, do corpo, enfim, mas espiritual, da alma também. Né? Na questão do Egito foi a libertação física. Né? Agora na questão do Novo Testamento é a libertação da escravidão espiritual, ou seja, libertação do pecado. É importante nós entendermos isso, porque Jesus é chamado de Cordeiro Pascual. Não existe Páscoa sem Cordeiro, tá? O coelhinho nada tem a ver, mas Páscoa sem Cordeiro não é Páscoa. Porque o Cordeiro agora é o próprio Deus encarnado, como diz João capítulo 1 e verso 29 no seu evangelho. No dia seguinte vi João a Jesus que vinha para ele e ele lhe disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, não pense que a morte de Jesus ter ocorrido na ocasião da celebração da Páscoa tenha sido uma ironia do destino. Nada disso. Não antes de tudo aconteceu conforme o plano perfeito de Deus, para oferecer o seu Filho em favor de todos, para que seu terno amor, ou seja, para dar o seu amor àqueles a quem o recebeu. Agora, se nós formos lá em João capítulo 3 e o verso 16, vamos encontrar o texto áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ok? Então essa é a ideia do Cordeiro Pascual, da verdadeira Páscoa, é libertação espiritual, liberdade do pecado, é quebrar as algemas que nos aprisionam. Isso é muito importante, glória a Deus por isso. Né? Nos falta palavra aqui para descrever quão grande é a obra da salvação. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, derramando o seu próprio sangue, a fim de que nós pudéssemos ser livres. Ou seja, a cruz que era para nós, ele tomou sobre si, como disse o profeta Isaías, né? Em tudo Deus tem que ser louvado, porque Jesus venceu a morte, e é muito importante a gente entender aqui, ó, Jesus foi preso na semana da Páscoa, na sexta-feira da paixão. Ele é preso, ele é escarnecido, tratam ele como um malfeitor, e a Bíblia diz que aquele período em que ele viveu, de extrema agonia, de extrema humilhação, nos garantiu a vida, nos garantiu a salvação. Enquanto a Páscoa no Antigo Testamento é a libertação da escravidão no Egito, no Novo Testamento é a libertação da escravidão do pecado, realizado pela pessoa de Jesus Cristo, que é o nosso Cordeiro Pascual. A instituição deixada por Jesus, que é todos os cristãos, né, é que celebramos a Páscoa nele. Ele é o motivo da Páscoa. Ele é o real motivo de nós celebrarmos, né? Inclusive, a ceia do Senhor é um ato profético, na verdade é o maior ato da nossa religião, é o maior ato da nossa fé, é o maior ato que Jesus pôde deixar para nós, porque a carne representa o seu corpo e o sangue representa o perdão que nós recebemos de todo o pecado, né? Então, o pão representa o corpo, o vinho representa o sangue, o corpo, nós somos edificados nele no corpo, e através do sangue que ele derramou na cruz do Calvário, nós somos lavados e perdoados pelos nossos pecados. Agora o sangue não está mais às nossas portas, o sangue não precisa estar mais dentro assim dos umbrais da porta ou em qualquer outro tipo de lugar, porque o sangue está sobre nós e ele nos purifica de todo pecado, nos deixando limpo, habilitados para viver essa salvação, tá certo? Então, ó, não se engane quanto ao verdadeiro significado da Páscoa. Ele nada associa pelo que as pessoas estão comemorando hoje, mas sim ele tem centralidade na pessoa de Jesus. Porque se ele não tivesse morrido na sexta-feira e não tivesse ressuscitado no domingo, de nada valeria a nossa fé. Por que celebramos a Páscoa no domingo? Porque ele ressuscitou. Poderíamos celebrar a Páscoa na sexta-feira, mas não, na sexta ele morre, passa o sábado e no domingo Deus Pai ressuscita Jesus Cristo dos mortos. Não haveria salvação se ele não tivesse ressuscitado. A sua morte
Seria em vão se ele não tivesse ressuscitado. Só estamos aqui porque ele ressuscitou. Então, o maior significado da Páscoa é a morte e ressurreição de Jesus. Comemore a Páscoa, sim, mas sabendo que você só está aí onde está. Eu só estou aqui onde estou porque ele ressuscitou. É o domingo da ressurreição. Que hoje Deus ressuscite os teus sonhos, ressuscite o teu casamento, ressuscite os teus projetos, que hoje Deus te liberte das algemas que te prende, das algemas do pecado, do vício, de tudo aquilo que te distancia de Deus. Que essa Páscoa hoje seja liberdade em Cristo para você e para a sua família, tá certo? Deus abençoe você em nome de Jesus. Quem ficou até o final do vídeo, aí vai o recadinho, tá bom? Ó, você que quer estudar teologia, você que quer aprender mais a palavra de Deus e não tem tempo de frequentar uma escola, não tem tempo de frequentar uma faculdade, ó, o CETAT, que tem o projeto Teologia ao Alcance de Todos, lançou uma promoção imperdível, tá? Para você que quer estudar teologia, quer estudar a palavra de Deus com mais profundidade. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você acessar, ó, apenas curso de bacharel, livre em teologia, por apenas R$ 195 em até 12 vezes, tá? E você ainda leva de brinde um curso de oratória. Ó, clica aqui no link da descrição, tá? Não perde essa promoção, não. Que Deus em Cristo te abençoe, te guarde, em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que todos sejam abençoados e edificados na fé no Senhor. Grande abraço, Deus te abençoe, até mais.